Bora te contar que há uma proposta do futebol inglês por Gabriel Jesus, jogador que tem sido monitorado de perto pelo Palmeiras. Martial, ex-jogador da seleção francesa, está desempregado, caberia no seu clube do coração. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vocês lembram de Anthony Martial? Atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para o comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? Informação ruim para o torcedor do Palmeiras que sonha com a volta de Gabriel Jesus no segundo semestre. Vem da Inglaterra a notícia de que o Everton, da Premier League, entrou na disputa pelo centroavante brasileiro. A pedida do Arsenal foi considerada pelo Everton cara. 20 milhões de libras, a gente está falando de 139 milhões de reais. Mas os times tentam chegar a um acordo para que o Everton possa ter o Gabriel Jesus como reforço após a Copa do Mundo. O fato de ganhar 5 milhões de reais por mês no Arsenal também pesa contra o negócio. Mas se as cifras são pesadas para o Everton, imagina para o Palmeiras, que tem uma capacidade de arrecadação inferior à da equipe inglesa. Só para lembrar que na última temporada, enfim recuperado de um problema antigo no joelho, o Gabriel Jesus disputou 27 partidas com 6 gols e 1 assistência. Está completamente recuperado desse problema no joelho que o incomodava desde a Copa do Mundo de 2022. Sobre a possibilidade de Gabriel Jesus jogar no Palmeiras, é o próprio atacante que tem deixado bem claro que tem essa vontade. Ele se declarou torcedor do Palmeiras, afirma que assiste a todos os jogos e numa entrevista recente à ESPN assegurou que vai voltar ao Palmeiras. Ao que tudo indica, não será tão breve. Ele pretende jogar por mais 2 ou 3 anos no futebol europeu. Jogador que também foi nos últimos dias especulado como possível reforço da Juventus da Itália. Qualquer novidade sobre o Gabriel Jesus e eu conto para vocês por aqui, beleza? Preciso te falar que o Botafogo negocia a rescisão de contrato de forma amigável com o goleiro Neto. Contratação, na teoria, das mais interessantes, cara com passagens por Arsenal, Barcelona, entre outros clubes, mas que dentro de campo não funcionou. O Neto tem falhado demais e resistido e sofrido muitas críticas, todas absolutamente justas. A verdade é que o Neto não conseguiu se tornar uma peça confiante. Como o Botafogo está em busca de um goleiro e o Neto tem um salário alto, o ideal seria uma rescisão de contrato de forma amigável. O Neto também aceita a possibilidade, até porque tem propostas hoje do Catar, da China e da Itália. Até o fato de o Neto ter chegado ao Botafogo através de Kia Joorabchian, alguém que se tornou persona não grata com a associação do Botafogo, ajuda nesse processo de saída. A rescisão do contrato pode ser assinada nos próximos dias. O goleiro tem 36 anos de idade, 18 partidas na atual temporada. Caberia no seu clube do coração ou é melhor deixar que ele volte para jogar no exterior? Já use espaço para comentário e opine, beleza? Qual a chance de Bitelo virar reforço do Palmeiras? Especulação antiga. Procurei nas redes sociais e você vai achar um monte de gente dizendo que o meio atacante, revelado pelo Grêmio e que pertence ao Dynamo Moscou, interessa ao Palmeiras. Antes de gravar esse vídeo, durante a nossa última live, entrei em contato com uma fonte do Palmeiras para perguntar se existe alguma chance desse negócio acontecer. Antes de trazer a resposta, só contextualizar sobre o momento do atleta. Jogador de 26 anos de idade, cuja última temporada no Dynamo Moscou foi de 34 jogos, 7 gols e 10 assistências. Titular absoluto por lá, contrato recentemente renovado até junho de 2031. Ele foi comprado por 10 milhões de euros, mas hoje está avaliado em 15 milhões de euros. Minha fonte do Palmeiras afirmou que nunca foi discutido de forma séria
a possibilidade da contratação do Bitelo, podemos descartar esse nome para a janela de julho. Janela de julho que deve ter poucos movimentos no Palmeiras. Depois da contratação do Barbosa e da dificuldade em avançar com o Nino, o Palmeiras está atento ao mercado, em busca de boas oportunidades. O Danilo seria o maior dos sonhos. Se não houver o acordo também, o Palmeiras também não vai perder noites de sono sem a possibilidade de fechar com o volante botafoguense. Não há a intenção de gastar muito, a menos que saiam jogadores importantes. Flaco Lopes e Alan são dois jogadores cogitados pelo futebol europeu. Se esses caras forem vendidos, aí sim, o Palmeiras promete ir ao mercado. E Palmeiras e Fluminense, que estão longe da lista de clubes que mais devem no Brasil, receberam nos últimos dias um puxão de orelha da agência de fair play financeiro. Mas calma, o assunto é bem menos grave do que parece. Vocês sabem, desde o início do ano, foi criada uma agência que vai ser responsável por fiscalizar os clubes, com a ideia de que eles parem de dever aquilo que prometem. Pois bem, nos últimos dias, o Palmeiras e o Fluminense foram notificados porque apresentaram uma falha nos resultados financeiros de 2025. Eles apresentaram os balanços sem a assinatura de uma auditoria independente. O Palmeiras rapidamente solucionou o problema, o Fluminense ainda levou alguns dias, mas também superou essa questão. O Avaí, que incidiu no mesmo erro, acabou não apresentando essa documentação correta e já foi multado em R$20 mil. Só é importante contar que essa fiscalização da agência ocorre entre times ou em times de séries A e B e promete aplicar uma série de sanções de acordo com a gravidade e os problemas. Primeiro, advertência, depois multa, eventualmente proibição de inscrição de atletas, perda de pontos e até o rebaixamento. E dá para dizer que o Botafogo hoje é aquele que mais está ameaçado por conta de todos os seus problemas financeiros. Zagueiro do Palmeiras no Vasco é quente. O Hélio Fernandes deve estar se referindo quem? A Bruno Fux? Porque o único zagueiro que pode sair do Palmeiras, o Benedetti pode ir para fora, né? O Bruno Fux tem seu futuro indefinido, essa é a grande verdade, tá, Fernandes? O Bruno Fux tem o seu futuro absolutamente incerto. A chegada do Barbosa deve tirar ainda mais espaço dele, embora o Abel goste do Bruno, né? Mas eu não... Assim, sobre Vasco, né? O Vasco tem duas prioridades hoje. Encontrar um zagueiro e um volante. Mesmo com a manutenção do Robert Renan, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado, há a busca por um zagueiro. Surgiu hoje o nome do Mina. A chance do Mina ser contratado é muito pequena. Eu acho que o torcedor do Vasco nem deve gastar muita energia com essa história, porque vários clubes tentaram contratar o Mina. O Mina, em fim de contrato no Cagliari, preferiu renovar por lá do que voltar para o Brasil, agora com contrato até 2028, depois de uma temporada em que ele conseguiu jogar, se livrou dos problemas físicos, e o time escapou do rebaixamento, tudo indica que ele permaneça por lá, tá bom? O Almada vai para a Copa, Nicola, o preço vai dobrar. Então, Lucas, esse é um ponto legal para discutir com vocês. Vale para o Almada, vale para o Luiz Henrique, vale para o Danilo. Só de o cara ser convocado para a Copa, certamente desvalorizar, não imagino que o cara vai desvalorizar. O cara foi convocado, o cara... mas aí vamos avaliar o nível de apresentação do cara na Copa. Se o Almada, por exemplo, que começa a Copa como titular, termina como reserva, e a Argentina é eliminada no primeiro mata-mata, no segundo, não dá para dizer que o Almada se valorizou. A Argentina chega à final, o Almada é titular, protagonista, com o valor de esses 25 milhões de euros, preço definido pelo Atlético de Madrid, vai para o espaço. O Luiz Henrique, o Zenit hoje sonha com 40 milhões de euros. Se a seleção brasileira for campeã e o Luiz Henrique titular, cara, o preço certamente vai ser maior, o mesmo vale para o Danilo. E aí, para o Zenit, para o Atlético de Madrid, para o Botafogo, os donos de Luiz Henrique, Almada e Danilo, é muito mais negócio esperar para vender do que vender agora. Vamos esperar, enfim. E que novidade no Verdão que vem em relação ao Nino? Manuel Farias, nada muito quente, nada muito avançado. Eu tô para te dizer que a chance do negócio acontecer é pequena, tá? O Palmeiras já gastou 20 milhões de reais no Barbosa, negociar com o Zenit. Hoje até o auxiliar do Zenit, deixa eu pegar o nome dele. Eu não sabia que o Zenit tinha um auxiliar técnico brasileiro. Já está lá um baita tempo, enfim. Pois qualquer dia até vou entrevistá-lo para explicar e contar um pouquinho mais da história dele. Ele se chama William de Oliveira. Ele é auxiliar técnico que tem papel super importante na contratação de brasileiros pelo Zenit nos últimos tempos, né? O William estava contando à ESPN que a relação dele com o Nino é extremamente próxima.
dentro e fora de campo, amizade de famílias, e que se depender dele, o Nino fica para a próxima temporada. Não há um desespero, uma pressa do Zenit em vender o Nino. O Nino e o Zenit foram campeões russos, eles tinham 6 títulos consecutivos. O Krasnodar, na temporada passada, quebrou essa sequência, e o Krasnodar liderou o campeonato dessa temporada a maior parte do tempo. O Zenit começa mal, demora para evoluir, só pega no tranco depois da janela de janeiro, com reforços que chegaram na janela de inverno, e aí o time começa a crescer, o Krasnodar dá uma rateada, e na reta final o Zenit ultrapassa o Krasnodar e volta a ser campeão. São 7 títulos nos últimos 8 anos. E aí até uma informação importante para o torcedor de São Paulo: o Vitor Sá, que tinha papel importante nesse Krasnodar, ele se contunde nessa reta final de temporada, perde alguns jogos, e isso também ajuda a explicar essa queda de produção do Krasnodar. E aí o William Oliveira é perguntado sobre jogadores do Krasnodar, né? E aí ele fala que o Vitor Sá é muito bom atacante, joga muito bem sem bola, um cara que recompõe, que contribui, que ajuda na marcação, que tem seu papel de importância. Destaca também o ex-zagueiro do São Paulo, o Diego Costa. Vocês lembram dele, né? Ele sai do São Paulo sem fazer um baita sucesso, mas no Krasnodar extremamente firme, seguro, bom no jogo aéreo, ótimo no 1 contra 1, e tinha também o segundo William Oliveira, um jogador, um centroavante colombiano que faz enorme sucesso por lá. Esse é o grande craque do Krasnodar, o cara mais diferente de todos. Confesso que eu não lembro o nome, mas estou buscando aqui na rede social e já conto para vocês. John Córdoba, tá? 33 anos de idade, segundo o William Oliveira, esse cara equivale a mais ou menos 40% do time, porque é um cara que consegue resolver as coisas sozinho, cria soluções. Ó, temporada de 36 jogos, 19 gols e 9 assistências. O cara tinha 28 participações em gol em 36 jogos, está com a seleção colombiana na Copa do Mundo. Cara, a Colômbia tem 2 ótimos centroavantes, né? O Luis Soares, do Sporting, que é muito bom, e esse colombiano aqui, o John Córdoba. Talvez até por isso o Viveiros não tenha sido convocado. Viveiros, que faz bastante sucesso no futebol brasileiro, é um dos artilheiros do Brasileirão, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Quer saber se o Veiga pode voltar para o Palmeiras? Não faz muito sentido não, tá? O Palmeiras hoje entende que os jogadores emprestados saíram porque já não tinha mais clima, porque já não tinha mais futebol, mais do que clima, futebol, né? Eles já não estavam desempenhando no mesmo nível. É só importante registrar que o Veiga havia ido ao América do México por causa da presença de um técnico brasileiro, no caso o André Jardine. E o André Jardine, como vocês sabem, deixou essa semana o América do México. Então agora é entender como é que vai ficar a vida do Veiga por lá. É até um negócio legal para eu perguntar pro empresário dele, pro André Cury, né? Ó, o Veiga nessa passagem pelo futebol do América: 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Foi reserva nos 2 confrontos decisivos contra o Pumas, que eliminaram o América, foram 2 empates. Ele jogou 29 minutos no primeiro jogo e 15 minutos no segundo. Não dá para dizer que arrebentou não, né? E o empréstimo dele termina no fim da temporada. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com um novo giro de notícias exclusivas atualizadas do maior clube do Brasil. Hoje a gente tá falando realmente do Palmeiras. Já peça o like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado nos bastidores do maior clube do mundo. Um grande abraço para você, não siga mais e até o próximo vídeo. Valeu, fui!